Jogador que joga de seguidor de Sete vendo essa postagem e saindo de fininho. Então volta, porque agora chegou a vez da gente falar do antediluviano setita. Set, também conhecido como Sutekh, é um dos poderosos antediluvianos, abraçado por um membro de segunda geração, uma das crias de Caim, o primeiro vampiro no RPG de Vampiro à Máscara. E acredita-se que Set seja o fundador do clã de vampiros conhecido como Seguidores de Set, na quinta edição de Vampiro à Máscara, chamados de O Ministério, ou o Ministério de Set. O Ministério que possui uma crença ortodoxa entre aqueles que seguem Set, Seguidores de Set. E essa crença é que um dia Set irá retornar para governar todo mundo ou consumi-lo. E cabem aos devotos setitas prepararem o caminho para o retorno de Set. E para tanto, o clã permanece independente de qualquer outra seita vampírica, Camarilla, Sabá, anarquistas. E para preparar o caminho para o retorno de Set, eles praticam a arte da corrupção, da mentira e da feitiçaria. E muitas histórias diferentes são contadas sobre a origem de Set. Muitas delas colocam ele como uma divindade, onde grande parte da sua história é baseada justamente na cosmologia da mitologia do Egito faraônico, do Egito Antigo. Uma das biografias mais difundidas sobre Set coloca ele nascendo justamente no Egito há 7.000 anos atrás. Set seria um grande caçador e um grande guerreiro, com um único rival, seu irmão mais velho, Osíris. Eles eram netos de Ra, o poderoso governante do Egito, ali do Nilo, que uniu o Baixo Egito e o Alto Egito. E Ra, avô de Set e de Osíris, foi responsável pela morte de Geb e Nut, os pais de Set e de Osíris. Aparentemente, Ra tinha um receio muito grande de que sua linhagem tentasse tomar o trono dele. Então ele tinha pedido para os filhos não fazerem filhos. Só que como aconteceu, ele ordenou que os filhos fossem mortos. Set ficou muito angustiado com a morte de seus pais e foi questionar diretamente a Ra aquele acontecimento. E como resultado, ele acabou sendo banido do Egito. Osíris, possivelmente por medo, manteve-se leal a Ra e tornou-se herdeiro direto do trono de Ra. Assim, quando Ra morreu, Osíris herdou o trono, tornando-se rei de todo o Egito, o faraó máximo ali, e deificou o avô, fazendo com que houvesse adoração a seu avô Ra como ele sendo uma divindade. E Set, ao saber que o seu irmão havia tomado o trono finalmente, retornou ao Egito a fim de reconciliar-se com o irmão. Porém, Osíris manteve o banimento de Ra sobre o irmão. E aí, depois disso, Set, ele mudou o nome para Sutekh e foi para a Síria, onde, muito provavelmente, foi abraçado por um membro da segunda geração. Alguns acreditam que possivelmente tenha sido Zilá, a primeira esposa de Caim e terceira cria de Caim. E outros dizem que possivelmente foi Enoque, a primeira cria de Caim, que dá nome à primeira cidade, a cidade de Enoque. Já os Gangrel, eles têm um conto que os setitas consideram hediondo e uma grande heresia. Eles dizem que Set conheceu Enóia, a fundadora do clã Gangrel, e ela chamou Set para uma disputa de charadas. Set perdeu e Enóia despedaçou totalmente Set. Comeu suas entranhas e colocou no corpo de Set o seu próprio sangue. Encheu o corpo de Set com o seu sangue. E quando Set despertou, ele estaria delirando, dizendo que era Deus. E começou a ter uma afinidade muito grande com cobras e serpentes e com outras espécies de lagartos e répteis. E foi daí que ele desenvolve o Serpentis, a disciplina que é a marca registrada dos seguidores de Set. No V5 a gente não tem mais o Serpentis como disciplina. Disciplina agora é metamorfose para os seguidores de Set, para o ministério no caso, e os aspectos e poderes de Serpentis seriam uma evolução de um amálgama de metamorfose ali para que eu tenha os poderes de Serpentis.
o olhar da serpente ou se tornar uma serpente gigantesca, por exemplo. De acordo com os malcavianos, Sete seria irmão de Malcave e Saulat, no caso irmão aqui, crias do mesmo senhor de segunda geração. E os três faziam vários debates sobre o que seria a verdade. Isso confirma que durante um bom tempo, Sete viveu na segunda cidade, a cidade construída pelos antediluvianos após o dilúvio. Mas os Ventru dizem que Sete foi banido da segunda cidade após ele e Absimiliard, o antediluviano do clã Nosferatu, terem destruído Arikel, a antediluviano toreador, em uma emboscada e comido seu coração. Mas conforme a gente viu no vídeo lá sobre Arikel, o antediluviano toreador, a probabilidade dessa história ser verdade é muito baixa. Mas conforme a lenda de Sete continua, fatalmente em algum momento ele retorna ao Egito e ali ele vai confrontar o seu irmão finalmente, Osíris, que agora tem um filho, Horus. E Sete vai vencer os dois, tomando para si o poder do Egito, sendo agora o governador máximo do Egito e tentando eliminar da humanidade todas as influências das leis criadas pelo seu avô, Ra. Seja isso verdade ou não, a história continua dizendo que Horus, filho de Osíris, para vingar seu pai, acabou sendo ressuscitado como uma múmia. E, com o seu exército, composto por outras múmias inclusive, ele conseguiu retomar o Egito de Sete, expulsando Sete do trono e do próprio Egito. Sete então partiu em uma jornada a fim de concluir um plano que ele passou a ter, o de governar o mundo, ou destruí-lo. Muitos setitas rejeitam a noção de que Sete tenha sido um vampiro abraçado, e que na verdade Sete, Osíris, Ísis, Ra, todos eles tenham sido de fato deuses. Assim, nós vamos ter diversas outras histórias de origem do próprio Sete, inclusive aquelas que vão colocar Sete como campeão de Apep, ou Apops, a serpente da corrupção. O mesmo Apep, a entidade da corrupção, que é inimigo das múmias, do livro A Múmia, a Ressurreição. Inclusive, sendo colocado como campeão máximo de Apep em dado momento, provavelmente é daí que tiram a ideia de que os seguidores de Sete sejam corruptos, que seja influência direta de Apep. Não é tirar a ideia de que eles sejam corruptos, na verdade eles são corruptos, né? Eles querem corromper o mundo de maneira geral, mas não por Sete, mas por Apep. Assim, os setitas eles são inimigos mortais das múmias, mas também são inimigos mortais de outros seres sobrenaturais, como a tribo de lobisomem chamada de peregrinos silenciosos, que vão ser inimigos deles não só apenas pelo fato deles serem vampiros, né? Porque todo vampiro para um lobisomem é considerado uma entidade, uma criatura, um servo da Wyrm, a corruptora, aquela que faz parte da tríade, o Wyrm, o Wide e o Weaver, que criam tudo o mundo, mas aí a Weaver ficou louca e acabou corrompendo a Wyrm e tal, e a Wyrm passou a querer destruir o mundo e ser a principal representante da destruição para os peregrinos silenciosos. Inclusive, a Apep, ou a Pops, seria justamente uma das facetas da Wyrm. Sendo assim, os peregrinos silenciosos, inclusive, têm uma historinha com os seguidores de Sete, que é papo para outro vídeo. E por fim, como inimigos mortais também dos seguidores de Sete, nós temos os filhos de Osíris, vampiros descendentes de Osíris, aquele irmão de Sete que a gente contou aqui na história. Em algum momento, Osíris também vira vampiro. Então, os filhos de Osíris são uma linhagem de vampiros fundadas por Osíris, conhecido como o Rei Ressuscitado, que em algumas versões é uma múmia. Mas a história de Osíris, ou no caso, a versão dessa história de Sete, contada pelos filhos de Osíris, pela ótica de Osíris, é papo para um outro vídeo.